Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula sobre terminologia anatômica. Nós faremos essa aula dividida em 3 partes. Inicialmente, é importante relembrarmos o conceito de anatomia. Então, a anatomia é o estudo da estrutura e da função do corpo, de acordo com Moore. No Tortora, ele coloca como anatomia o estudo da estrutura e das relações entre tais estruturas. E é importante que nós tenhamos a consciência, que a anatomia ela é uma ciência descritiva e de que ela requer nomes para descrever as partes do corpo. Então, é importante que nós conheçamos esses termos de forma correta. Então, a terminologia anatômica ela é o conjunto de termos empregados para indicar e descrever as partes do corpo. Ela é a base da linguagem técnica na área de saúde. Então, nós temos que lembrar que em todo o mundo as pessoas têm que descrever as palavras de uma forma correta para que haja uma comunicação eficaz entre os profissionais nas diversas partes. E assim, a terminologia anatômica ela se caracteriza como um documento oficial e que deve ser seguido, não só pelos editores de livros anatômicos, atlas, mas também pelas sociedades clínicas cirúrgicas, na publicação de artigos, na emissão de laudos, no linguajar realmente técnico utilizado na área de saúde. Então, a terminologia anatômica ela vai justamente permitir essa comunicação precisa entre os profissionais de saúde e cientistas do mundo todo. Então, a terminologia anatômica ela lista os termos inicialmente em latim e a partir daí eles são traduzidos de acordo com a língua. Então, nós temos os nossos equivalentes na língua portuguesa. Silvius ele foi considerado o pai da terminologia anatômica, foi quem primeiro começou a reunir os termos que eram descritos naquela época, no final da Idade Média, início da Idade Moderna. E aí ele começa a fazer justamente esse tipo de descrição e unir esses termos que haviam na época. No final do século XIX, nós observamos que já havia cerca de 50 mil termos anatômicos, só que vários deles repetidos para descrever a mesma estrutura. Então, por isso que havia uma necessidade de se padronizar esses termos para reduzir e permitir a acessibilidade e conhecimento de todos de forma correta. Então, em 1895 foi quando ocorreu o primeiro Congresso Internacional de Anatomia, na Basileia, e foi feita a primeira adequação dos termos anatômicos. Então, foi produzida a Basler Nomina Anatomica, que foi o primeiro documento internacional nessa intenção. Então, aqui nós temos uma linha do tempo, onde nós observamos então o primeiro congresso, como nós falamos, lá na Basileia, na Suíça, foi proposta essa primeira Nomina Anatômica. Depois, em Birmingham, foi feita a Birmingham Revision, que foi uma revisão de termos em latim e inglês. Então, foi uma revisão de tradução para o inglês. Em 1936, ocorreu o 4º Congresso Federativo Internacional de Anatomia, em Milão. E aí, a partir daí, foi criado um Comitê Internacional de Nomenclatura Anatômica. Então, já foi um pulo de haver esse comitê. Em 1955 foi produzida uma nova Nomina Anatômica no 6º Congresso Internacional de Anatomia em Paris. E nesse congresso já ocorreu a abolição dos epônimos, parcialmente ainda. Os epônimos são aqueles termos que utilizam nomes de pessoas na descrição da identificação do termo anatômico. Já se propôs aqui um termo único e que tivesse algum valor informativo, para facilitar justamente a identificação e a memorização dos termos anatômicos. Em 1980 foi formado o Comitê Federativo de Terminologia Anatômica e em 1998 foi produzida a última terminologia anatômica que nós temos, com cerca de 7.500 estruturas anatômicas catalogadas. Nessa época foi então já com a participação do Comitê Federativo de Terminologia Anatômica e também da Federação Internacional de Associações de Anatomistas. Então, essa terminologia de 1998 a que nós temos hoje é válida, está se propondo algumas atualizações e a tradução para o português também precisa de ser atualizada, mas essa é a terminologia que nós temos, embora muitas vezes a gente ainda encontre livros com terminologia antiga. E é importante também sempre estudar por livros atualizados, porque muitos blogs a gente vai visualizar imagens, sobretudo, com termos desatualizados na escrita e isso pode prejudicar a compreensão. Então, é importante que
o aluno, quando ele comece a estudar, ele já busque estudar essa terminologia atualizada para que ele já memorize da forma correta. Então, em 2011, foi criado o Programa Internacional Federativo de Terminologias Anatômicas, o FIPAT, que substitui o FCAT, e foi feita a publicação online da terminologia anatômica. Então, atualmente, nós seguimos essa terminologia anatômica de 1998, está se tentando fazer uma nova atualização, e nós temos como delegados junto à Federação Internacional de Associações Anatomistas o professor Dr. Richard e a professora doutora Nadir Prats. Então, Richard Cabral, que foi muito tempo também o presidente da nossa Sociedade Brasileira de Anatomia, e a professora Nadir Prats, que também é muito conhecida. Bom, vamos falar um pouco sobre as estruturas dos termos, né? Como é que se dá, então, essas estruturas dos termos na terminologia anatômica. Então, a maioria dos termos eles se originam do latim ou do grego. Então, a terminologia atual, ela considera para a nomenclatura a forma, né, da estrutura, a posição, como ela se situa, o trajeto, as conexões ou interrelações que ela tem com outras estruturas, a relação com o esqueleto e a função. Então, normalmente, a descrição dos nomes das estruturas pela nova terminologia anatômica, ela tenta seguir esses aspectos. Então, os epônimos, que são aqueles termos que incorporam nomes de pessoas, eles foram retirados da nova terminologia, porque eles não indicam, né, não agregam informações importantes, o tipo ou a localização das estruturas, então eles foram abolidos. Aqui a gente traz um exemplo, por exemplo, se eu falo tuba uterina, então você já imagina que essa tuba ela está relacionada com o útero, então já me dá uma noção de relação com outro órgão, de situação no corpo. Antigamente era chamada trompa de Falópio. Então, trompa de Falópio não quer dizer muita coisa, embora seja uma referência àquele indivíduo, né, a pessoa que fez a descrição daquele órgão, ela não agrega uma informação do ponto de vista funcional, do ponto de vista de localização. E por isso esses termos foram substituídos. É importante saber que existe também um padrão, né, de abreviaturas de termos anatômicos. Então, é possível, sim, é permitido fazer abreviações na descrição anatômicas, mas mantendo um padrão. Então, nos livros vocês podem encontrar, por exemplo, a abreviatura de músculo, M. Quando eu digo músculos, MM. A. Artéria. E aqui seguem algumas outras abreviaturas que são mais utilizadas na descrição anatômica. E aqui chegamos à descrição da posição anatômica, que é extremamente importante na descrição da anatomia. Então, para que nós possamos descrever os corpos, né, e qualquer estrutura, né, dentro do corpo, você precisa entender a posição anatômica para a descrição de tais estruturas. Então, nós consideramos a posição anatômica, essa que nós estamos visualizando nessas imagens. Então, toda a descrição é feita com base nessa posição anatômica. Então, a gente considera a posição de pé, com a boca fechada, uma expressão facial neutra, como nós observamos aqui nesses corpos, a face voltada para a frente, as mãos ao lado do corpo com as palmas das mãos voltadas para a frente, como nós observamos, e os pés juntos com os dedos voltados para a frente. Então, essa é a característica típica da posição anatômica. Então, tudo o que eu vou descrever no corpo, eu vou ter que descrever em relação a essa posição e essa postura. Então, inicialmente, nós vamos falar dos planos anatômicos. Então, aqui nós temos a posição anatômica, como nós vimos, e nós podemos, a partir dessa posição anatômica, traçar os chamados planos anatômicos. Então, o primeiro plano, nós temos o plano mediano, esse que nós observamos aqui nessa cozinha mais esverdeada. Então, esse plano mediano, ele divide o corpo em duas metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Ele é chamado de plano mediano, que é um plano sagital. O que significa um plano sagital? Seria qualquer plano que também obedeça essa posição paralelo a esse plano mediano, sendo que o mediano ele passa justamente dividindo o corpo em duas metades. O plano coronal ou frontal é esse que nós observamos aqui em amarelo. Então, ele divide o corpo em partes, né, anterior, uma que está voltada para frente, anteriormente, e uma que está voltada para trás, ou seja, posteriormente. Então, esse é o chamado plano coronal ou frontal. Ele segue a sutura que nós temos aqui no crânio, que é a sutura coronal, que fica situada entre o osso frontal, por isso que também é chamado de sutura de plano frontal, né? Então, é uma linha que nós temos dividindo o frontal dos ossos parietais, e aí é chamado justamente de plano coronal ou frontal.
E por fim, nós temos os planos transversais, ou horizontais ou axiais. Então, esses planos eles vão seccionar o corpo transversalmente, no sentido perpendicular ao maior eixo do corpo. E aí, esses planos transversais eles vão dividir o corpo em uma parte superior, ou seja, acima desse plano, e uma parte inferior. Então, tudo que eu for referir no corpo, eu vou falar utilizando essas descrições entre superior, inferior, anterior, posterior, ou lado direito, lado esquerdo. E aqui, para concluir essa parte inicial, nós temos também os cortes para estudo. Então, o corte longitudinal, é quando eu faço um corte que segue o maior eixo daquela parte do corpo, como nós temos nessa primeira imagem. Então, aqui ele é também uma secção, no caso sagital, porque ele segue o plano mediano, está perpendicular ao plano mediano do corpo, mas nesse caso a gente tem um corte longitudinal, porque ele segue paralelo ao maior eixo daquela região do corpo, no caso aqui o membro inferior. Nessa segunda imagem nós temos o corte transversal, então é um corte perpendicular ao maior eixo daquela parte. Então aqui eu tenho o membro superior, nós temos o eixo do membro superior, e esse corte ele é perpendicular a esse eixo, então eu tenho aqui o corte transversal. E eu também posso realizar cortes oblíquos. Então no corte oblíquo eu vou ter um ângulo formado entre o corte que eu fiz, a minha incisão, e aquele maior eixo daquela região. Então é importante nós compreendermos esses cortes porque eles são utilizados nas partes, sobretudo, dos exames complementares. Exames, por exemplo, do tipo tomografia, ressonância, onde é possível fazer essa identificação de cortes. Nesse caso, a gente utiliza muito a palavra corte axial. Como a gente falou, é uma das nomenclaturas do corte transversal, mas a gente utiliza mais no esqueleto quando a gente faz esse tipo de corte transversal. Tá? Então, a gente pode referir-se como um corte axial também. Bom, esses são os conceitos iniciais sobre a terminologia anatômica e nós vamos seguir para a parte 2, falando dos termos de relação.